algo que se perdeu na história da música é isso daqui. Um disco de vinil. Uma coisa que para muita gente da minha idade não faz o menor sentido. Uma coisa que para muita gente da sua idade, pode ser bem mais velho do que eu, talvez não faça sentido hoje em dia. Mas isso daqui é o que ainda torna a música relevante. Isso daqui que eu fui em 3 lojas diferentes para achar nessa cor específica, dessa versão específica, porque eu não queria comprar online, porque eu sabia que online eu ia achar, mas eu queria procurar. Eu queria a experiência de ir atrás de um pedaço de plástico que pode arranhar a qualquer momento e inutilizar uma das minhas músicas favoritas. Por que que isso daqui está salvando a música hoje em dia? Por que que isso daqui transforma os artistas em não só números, uns e zeros, mas sim transforma os artistas em algo palpável, algo que você possa sentir? Eu hoje tenho um pedaço do Linkin Park comigo para sempre, ou por quanto isso aqui durar. Eu hoje tenho arte, imagens do Linkin Park que eu talvez nunca teria. Eu hoje tenho algumas informações sobre esse álbum tão fenomenal, que eu talvez nunca teria. Tá, se eu procurasse na internet, talvez eu até encontrasse. Mas isso daqui, esse pequeno pedaço de papel, com algumas imagens bonitinhas e algumas inscrições deles, e a letra das músicas, me fez gostar muito mais de uma das bandas que já era a minha favorita de todos os tempos. Mesmo depois, com a desvivência do Chester e a gente perder muita da grande história do Linkin Park, esse novo álbum, juntamente com esse novo formato do disco de vinil, é uma reconstrução da própria música. Porque por muito a gente achou que, Spotify, Apple Music, Tidal, tá tudo certo, Deezer, a gente tá ouvindo a música, a gente tá consumindo a música. Mas nada mais é do que um 1-0. Aquela playlist que você mesmo criou, você mesmo gosta, você não confia na sua própria playlist e tá sempre pulando as músicas que você mesmo escolheu ouvir. Você já parou para pensar o quão profundo isso é e o quanto isso afeta o seu jeito de ouvir música? Enquanto antigamente o seu avô talvez colocasse um disco desses para tocar na sala, sentava do lado e ficava ouvindo durante a tarde. Era um momento, ele amava o que ele estava ouvindo. E até hoje ele pode estar falando quão bom Tina Turner era. Eu acho que eu não consigo lembrar a última vez que eu realmente gostei de algo, que eu parei para ouvir algo. Recentemente eu peguei 2, 3 álbuns que eu já tinha ouvido, já gostava de algumas músicas e resolvi ouvir eles inteiros, de ponta a ponta, sem parar, num momento sem distração. Não enquanto eu estava trabalhando, não enquanto eu estava dirigindo, não enquanto eu estava limpando a casa, mas simplesmente sentar no sofá, colocar o álbum para tocar e ouvir. E foi uma experiência surreal. Eu acho que eu nunca tinha vivido algo desse gênero. Porque a gente vive de falar, as músicas antigas eram melhores, as músicas antigas eram melhores. Talvez só as músicas boas sobreviveram para contar a história hoje em dia. E hoje em dia a gente está recebendo mais música do que a gente alguma vez sequer imaginou que receberia, dado que é tão fácil para qualquer um fazer música. Você não precisa mais pensar em imprimir uma música fisicamente num disco e maximizar, masterizar e preparar a música para funcionar num disco. Porque, caso você não saiba, tem imensas coisas que precisam ser feitas para um som funcionar no formato do disco de vinil. Porque é manual, é analógico, aquilo está vibrando e se vibrar errado não vai ouvir nada, vai ficar uma interferência do caramba. Então é complicadíssimo isso daqui. Hoje em dia, para colocar a música no Spotify, você só precisa pagar $10 anuais no DistroKid e você já tem a sua música lá. É surreal o quanto isso mudou e o quanto isso tem matado as músicas. A minha experiência de ouvir os álbuns de ponta a ponta foi incrível. Eu sentei para ouvir Next Gen, do Bring the Horizon, um álbum muito bom. Eu ouvi ele de ponta a ponta e eu descobri coisas que eu nunca tinha ouvido naquele álbum. Eu descobri músicas que eu nunca parei para ouvir, ou que eu simplesmente pulei, porque eu sabia que aquela próxima era boa. Realmente era, mas eu estava perdendo algo que eu nem sabia que já gostava muito. Essa experiência de ter a música consigo, próxima de você, muda completamente. Claro que também muda completamente pro artista, porque eu paguei 30 euros nesse álbum aqui, se você for converter. Digamos que, o Linkin Park é uma banda enorme, eles têm muitos recursos, mas digamos que eles fossem um artista pequeno, que estava vendendo disso daqui no fim dos shows deles. Eles provavelmente iam estar ganhando 50% em cima desse valor. Diferente dos 3 cêntimos que eles ganham por stream do Spotify. 3 cêntimos não.
3 décimas de cêntimos. É ridículo. É 3 dólares a cada 1000 visualizações. Então, quer dizer, se eu paguei 30 euros nisso, eu literalmente dei para eles muito mais do que 10 mil streams. É surreal a comparação. Então, sim, eu acredito no formato que a música ainda está viva, eu acredito que a música ainda pode ser algo importante na sociedade. Porque a gente tem histórias doidas de como Garota de Ipanema era uma crítica ao governo, enquanto ninguém consegue perceber isso na música claramente, se não for olhar com esses olhos. Era a vontade deles não serem descobertos e pegos pela ditadura militar da época. A gente encontra hoje em dia músicas escrachadamente falando sobre tópicos que talvez a gente nem goste, ou não concorde, ou não entenda, porque não parou para ouvir. E com a tiktokerização de tudo, apenas 15 segundos da música sendo importante para virar um videozinho em uma trend, e o resto ninguém quer saber. Aonde que esses trabalhos tão importantes se enquadram? Aonde que você vai encontrar peças e evidências de algo no seu dia a dia? Eu tenho usado um iPod pelos últimos 3, 4 meses e tem sido incrível. Tá, confesso que eu não uso ele todo dia porque no carro é bem difícil de usar e eu ouço música maioritariamente no carro, porque como eu trabalho com música, não dá para ouvir música enquanto eu trabalho. Mas foi uma experiência muito diferente de escolher as músicas que eu ia pôr lá dentro, de ter as músicas que eu estava pondo lá dentro, escolher ter elas e saber que eu escolhi ter aquilo. Eu estava ouvindo aquilo, eu não tinha como acessar ilimitadas músicas. Era aquilo ou aquilo. Então eu me contentava com aquilo de uma certa forma, mas ao mesmo tempo que eu gostava. E eu aceitava que eu estava ouvindo algo que eu escolhi ouvir. Foi uma experiência diferente. No começo, um pouco chata, porque eu estava acostumado com AirPods e passei a usar fones, que eu já usava no meu trabalho, então eu estava usando o fone que eu usava para trabalhar no resto do dia quando eu estava descansando. Não era assim a experiência mais interessante do mundo, mas eu me acostumei e eu gostei muito de usar o iPod. Porque a música, de novo, voltou a importar. Não eram mais aqueles 15 segundos do TikTok, que todo mundo sabe, e acabou. A música era algo com começo, meio e fim. Um álbum tinha importância, relevância, significado. Eu conseguia entender que esse álbum aqui, From Zero, significa que eles estão começando de novo, do zero. Uma homenagem clara ao antigo integrante da banda. Uma homenagem clara aos antigos discos. Tanto que você pode perceber que esse daqui é muito mais Linkin Park que os 2 últimos que eles lançaram. Uma homenagem clara que se você só ouvir a title track, talvez você não pegue. Ou talvez, se você só ouvir a que saiu no TikTok, aquele pedacinho, o pedacinho do LOL, tu não vai entender. Esse tipo de coisa, o Spotify, o Apple Music, o Deezer, o Tidal, roubou da gente. Roubou da gente, roubou dos artistas e tá roubando até hoje. Eu não tô dizendo para você jogar fora a sua assinatura, suas milhões de playlists e mudar. Compre um leitor de disco de vinil. Não é para todo mundo. Isso aqui é caro, não é nada fácil e se você vive muito tempo fora de casa, não vai adiantar de nada, você vai ficar sem música. Mas quando você estiver ouvindo, tenta ouvir e não só escutar as músicas. Tenta realmente parar para ouvi-las. Tenta realmente entender o que está por trás dela e, melhor de tudo, tenta entender que aquela pessoa que dedicou para fazer uma arte para você pode não estar aqui daqui 1 ano, daqui 2. Ela pode deixar de fazer música simplesmente porque não dá, essas plataformas novas não compensam. Ou simplesmente por outros motivos da vida. Mas quando você tem algo que você claramente está dizendo para a pessoa, ei, eu gostei, porque eu paguei por isso, seja uma camiseta, seja uma cassete, também estão voltando, seja um disco de vinil, um CD. Você mostra que você ainda se importa, que você faz parte dessa comunidade e que cada vez mais e mais você quer ouvir o que eles têm para lançar. Porque, desculpa, eu não vou pagar $200 para ir num show. Não dá. E eu não vou pagar 80 para ir num festival onde eu vou ouvir 2 minutos da música que eu gosto e não vou ouvir mais nada que eu gosto. Os tempos mudaram. Então, isso daqui
eu acho que é a forma mais fácil de alguém realmente sentir, tocar no artista, sem tê-lo. E se você está aqui até agora e ainda não tomou a Red Pill de entender o que a música é, eu te convido a ver outros vídeos desse canal.